Grande Fernando Horta, tudo bem? Ano acabando, hein? 19 de dezembro, tempo de balanço. Tudo bem com você, Horta? Tudo bom, Léo? Um abraço para ti, um abraço para quem está nos ouvindo. Temperatura dando um refresco aqui em Brasília. A temperatura que eu digo clima, né? Porque a política segue em ebulição, e especialmente com as notícias vindas da Argentina. Quem diria que a gente ia acabar o ano com um modelo tão exemplar do que a gente não quer, né? Exatamente. Que está aqui do ladinho. Vamos falar bastante sobre a Argentina. Só esclarecer para Maria das Graças, o empresário que matou a policial morreu também. O cidadão de bem pegou a arma, matou a policial e foi morto por um outro policial também. Mostra a estupidez dessa política armamentista. Mas, Horta, antes de falar sobre a Argentina, vamos entrar já no caso brasileiro, né? E aí é o seguinte, o Lula fez um balanço hoje sobre o crescimento da economia, disse que as previsões para o ano que vem também estão sendo subestimadas, estão muito abaixo do que a gente vai ter, mas mesmo assim a gente teve uma pesquisa Datafolha que acende um sinal de alerta, né? Quer dizer, o quadro está congelado, a polarização mantida, mesmo com os resultados relativamente satisfatórios da economia brasileira. Queria te pedir um balanço sobre esse ano na economia. A economia brasileira esse ano se salvou em grande medida por três coisas, né? Primeiro, a insistência e a vitória que o governo Lula teve com a PEC da transição, que permitiu efetivamente que no primeiro semestre nós tivéssemos inversões públicas na economia, ou seja, que os programas sociais fossem garantidos, que nós conseguíssemos resgatar as pessoas que estavam passando fome para que deixassem de passar fome, que nós fizéssemos um aumento no salário mínimo, que se permitiu uma série de negociações com algumas das categorias que estavam há 4, 5, 6 anos sem aumento. Todas essas inversões garantiram um aumento de entrada da economia brasileira da ordem de 70, 80 bilhões de reais no primeiro semestre. A partir daí, o restante do crescimento que nós tivemos foi em função do bom andamento do agro, e isso é um problema, porque esse é um número que aparece no crescimento, mas não aparece nos impostos, porque o agro é um setor que paga muito pouco imposto, tem muito subsídio, tem inclusive taxas de juros que nós temos que descontar desse processo todo. E depois o que nós fizemos foi um certo manejo inercial desse primeiro investimento e, portanto, estamos conseguindo chegar ao final do ano com 3% de crescimento, mais ou menos. A questão é que no ano que vem nós não teremos isso porque o arcabouço fiscal não permite que os gastos públicos sigam crescendo. Então, o presidente está fazendo o papel dele. Lá atrás o presidente disse, vocês estão nos subestimando. O presidente Lula já tinha mostrado e demonstrado aos economistas que toda vez que você faz inversões diretas numa parte sensível da economia, que são efetivamente aqueles que mais precisam, a economia reage, porque isso se transforma em demanda em diversos setores, né? Eu sempre brinco com as pessoas, se você pegar 50 milhões de reais e entregar de subsídio para um empresário, ele vai pegar esse dinheiro, vai comprar uma máquina, vai contratar 2 pessoas, comprar 2 apartamentos e passar férias no exterior. Se você pegar 50 milhões de reais e dividir para 50 mil pessoas, dando R$1.000 para cada uma, isso vai se tornar em emprego, porque essas pessoas compram carne, compram pão, compram leite, compram chinelo, compram livro para os filhos, e você começa a ter a economia efetivamente crescendo. O grande problema é como manter esse bom andamento com uma taxa de juros de 11,75 ao ano. 11,75 ao ano faz com que as pessoas não tenham nenhum incentivo para investir em atividades produtivas e faz a felicidade do mercado financeiro. Olha, Atush, a gente precisa tirar rapidamente o sabotador geral da República, que é o presidente do Banco Central, e acho que o presidente já devia ter começado um grande painel no Congresso demonstrando o quanto o Brasil perdeu de dinheiro, perdeu em termos de crescimento com uma taxa de juros de 11,75. É verdade. Horta, eu estava assistindo agora há pouco, a entrevista não é dessa semana, não é tão recente, é de outubro, uma entrevista da Marilena Chauí concedida ao Terra Redonda, que é um site parceiro aqui do Brasil 247, né, dos professores da USP. E ela fala o seguinte, a sociedade brasileira está cindida de alto a baixo entre os privilégios da classe dominante e as carências das classes dominadas. Eu achei essa definição bem interessante, porque a gente vê isso tem a ver com o que você acaba de falar sobre a taxa de juros, né? De um lado, o segmento rentista sendo engordado, e de outro, o povão sofrendo grandes carências, e também a classe média, né? Passando por muitas dificuldades, né? Nós temos 3 grandes mecanismos de retirada de valor na sociedade. Vamos imaginar o seguinte, eu sempre digo para as pessoas assim,
Imagina que a gente trabalha o ano inteiro e não receba nada, tá? Porque o que você recebe de salário, você acaba gastando, comprando em outros lugares, então a classe trabalhadora ela não retém riqueza. Portanto, a gente pode fazer essa conta sem problema nenhum. Então, a gente trabalha o ano inteiro para formar a riqueza do ano no Brasil. Quanto deu o nosso PIB? O nosso PIB deu X. Aí, entre o final do ano e o início do ano que vem, vários setores sociais se organizam para tentar buscar essa riqueza. Com quem vai ficar essa riqueza que vai trabalhar? E existem alguns mecanismos que são utilizados para fazer essa riqueza sair da parte de baixo da sociedade e ir para em cima. Um dos mais importantes é a taxa de juros. Outros são os preços dos combustíveis, obviamente, e os preços da energia elétrica, o preço da energia elétrica e água, que são coisas que ninguém pode viver sem. Então, esses três fatores, essas três ferramentas, elas podem fazer concentração de renda ou descentralização de renda. Durante os governos Temer e Bolsonaro, elas foram usadas de forma alucinante para concentrar renda. O que o presidente Lula conseguiu fazer nesse primeiro ano é pisar um pouco no freio. Não foi aquilo que nós queríamos. Nós queríamos, por exemplo, que a Petrobras tivesse baixado mais o preço do litro, que tivesse investido mais investimento direto e efetivo para gerar emprego, que a taxa de juros tivesse despencado, mas houve sim uma significativa redução da forma como as elites brasileiras estavam captando a riqueza brasileira de ano após ano. Então, em grande medida, nós temos que aproveitar esse momento para aumentar essa discussão e que a gente possa, no ano que vem, ter mais acesso ao orçamento para continuar fazendo o Brasil crescer. E isso tem tudo a ver também com outro ponto que você mencionou, que é a discussão sobre arcabouço fiscal, déficit zero. Né? No fundo, é sempre uma disputa pelo orçamento público, né? Exato, é sempre uma disputa sobre como e quem vai se apropriar da riqueza formada. É esse o sistema. Todo ano se forma uma quantidade de riqueza. E aí todos os setores sociais dizem, eu quero uma parte, você quer outra. E a grande briga é essa. Quem domina o parlamento, quem domina o executivo, tem acesso privilegiado a esses processos, né? E, obviamente, o que nós vimos foi intensamente o Lira e o Pacheco trabalhando para que a riqueza continuasse na mão de meia dúzia de gato pingado e o presidente Lula puxando do outro lado para tentar fazer isso descer para a sociedade, até porque o presidente sabe que essa riqueza que desce para a mão do mais pobre, ela acaba retornando mais adiante em forma de trabalho e de mais riqueza, porque é assim, em grande medida, que esse capitalismo funciona. Agora, o grande problema é que esse mesmo capitalismo que gera riqueza também concentra nas mãos de meia dúzia e a gente não tem conseguido furar essa barreira. Hoje, o Estado de São Paulo deu como notícia principal de manhã uma perspectiva sobre o mercado imobiliário no ano de 2024. Aí fui ler a matéria, a gente publicou trechos aqui. Na verdade, o que salva o mercado imobiliário no Brasil no ano que vem é a volta do Minha Casa Minha Vida. Né? Tem a ver com isso que você acaba de mencionar. Claro, porque ninguém está... Saiu não sei se você viu, um artigo muito bom no Corecon do Rio de Janeiro, de dois professores, acho que é da UERJ, um é da UERJ, o outro é da UFRJ, se não me engano. O título do artigo é Feliz 2024 e um ponto de interrogação. Né? E eles começam o artigo dizendo exatamente isso. A economia cresceu mais do que era previsto pelo mercado financeiro, mas, e aí ele traz alguns dados. O primeiro dado que preocupa é a diminuição do investimento direto na economia. Nós estamos vendo cada vez menos investimentos diretos. Isso significa que nos próximos 6 meses, um ano, teremos dificuldades se essa taxa de investimento não crescer. E por que as pessoas estão investindo menos na economia brasileira? Porque com uma taxa de hoje 75, você não tem incentivo para investir. E depois, como nós estamos tendo um refluxo da renda, ou seja, houve um aumento da renda dos mais pobres, houve, mas ela parou de aumentar a partir de agora. E nós estamos numa situação, Atush, muito diferente do que nós estávamos no segundo governo Lula. Hoje, mesmo com o aumento de renda que nós tivemos, a classe média não tem acesso a bens de consumo duráveis. Por exemplo, a classe média não está podendo comprar carro. Carro zero a 100 mil reais, você financia isso a 11,75, e eu estou dando 11,75, mas o juro para financiamento é maior. Você financia... tempo, quando se falava em carro popular, era 20 mil reais. 20, 30 mil. Eu comprei meu carrinho é de 2013, meu carrinho é 2013, Guerreiro. Eu comprei por isso, 30 mil reais, financiado, né, no famoso carnezão, aquele de 60 meses. Hoje em dia a classe média não tem como fazer isso. Então, assim, enquanto nós não conseguirmos que essa classe média acesse novamente a capacidade de consumo, nós não conseguimos desenvolver a operacionalidade superior da economia brasileira.
e isso vai ficar travando os investimentos. Com uma taxa de juros de 0,75, a gente corre o risco de começar o ano que vem sem fôlego, Atush. E essa é a discussão sobre o déficit zero. Porque se o governo tivesse condições de fazer investir, de gerar demanda agregada, nós poderíamos iniciar um processo de um ciclo virtuoso na economia através de investimentos do governo. Como isso não está sendo feito, seja pelo arcabouço fiscal, seja pela posição do ministro da Economia, nós ficamos nessa confusão. E aí, existe uma pesquisa do Banco Mundial mostrando que a cada 7% de medidas de austeridade que você faz, isso diminui 1% do número de votos. Aliás, desculpa, a cada 1% de austeridade que você faz, diminui 7% o número de votos que você tem. Ou seja, medidas de austeridade levam à diminuição de votos, e é tudo que o PT não pode ter nesse ano. Perda de capital político, né? Muito interessante o comentário da Agnaraci, ela fala: os pobres ganham Bolsa Família, os ricos juros com déficit zero como garantia. O déficit zero é para garantir esse pagamento de juros, né? A classe média arrochada paga a conta com aumento de preços, né, com as desonerações e impostos. Acho que aqui é Shopee, né? E na Shopee. E isso que a Agnaraci está dizendo é o que todo mundo aponta como grande erro dos primeiros 2 governos Lula e que levou à construção do fascismo. Vamos lembrar que o fascismo é uma revolta da classe média, tanto pelos seus sistemas de valores quanto pelos seus sistemas na economia. E isso nós estamos, de novo, empurrando essa classe média para o colo do Bolsonaro. Eu tinha fechado aqui, mas eu ia exatamente tocar nesse ponto, porque quando você olha, né, para as expressões do fascismo no Brasil, Moro, Dallagnol, etc., né, são típicos produtos da classe média, né, classe média revoltada, aquela coisa. Então, era aquela sensação, os pobres estão chegando, os ricos estão descolando, eu estou perdendo privilégios, né? E era uma base gigantesca, né, social. E não só ela é gigantesca, mas ela é capaz de influenciar outros, né? Cada médico falando, cada dentista falando, cada engenheiro ou advogado falando em prol de Bolsonaro arrecada uma quantidade grande de votos. O governo tem que abrir o olho com isso, tanto no pensamento da economia quanto na comunicação. Exatamente. Bom, como é que você viu essa guinada na comunicação agora na última semana, Horta, que tenta apostar na quebra da polarização, que, aliás, é o tema da pesquisa da Datafolha, que mostra que o Brasil tem 30% de lulistas, vamos dizer assim, e 25% de bolsonaristas. Eu fiz uma crítica, né, e acho que a ideia é boa, mas a execução foi péssima, né? A campanha de mídia lançada pelo governo, ela reflete exatamente o bordão fascista, né? A Alemanha nazista trabalhava com um país, um povo, um governante, né? Era esse o lema em alemão. E o presidente Lula lançou aí a campanha Brasil, um povo. De novo, errado. A gente não, né? A ideia de a gente tentar fazer uma comunicação que dissolva a polarização é boa. Agora, como fazer essa comunicação dissolver a polarização, isso, no meu entendimento, foi um grande fracasso. Acho que a gente poderia usar a mesma ideia com melhores condições para atingir esse objetivo. Embora eu acho que a polarização não é problema. Polarização é problema enquanto você não sustenta os seus valores e precisa ficar negociando politicamente com o outro lado. Mas se nós fizéssemos um enfrentamento efetivo, eu acho que nós ganhávamos mais do que efetivamente essa política do aconchego. Perigoso, né? Bom, Horta, e aí você falou o seguinte, quer dizer, por que essa ideia de um país, um só povo, seria ruim? Porque a ideia não é exatamente mostrar que somos todos brasileiros, independente das diferenças políticas? Mas somos brasileiros, na realidade, quando você fala somos brasileiros, você iguala com uma imagem de um brasileiro médio, né? E é isso que as populações mais pobres querem saber. Quem é esse brasileiro médio? Qual é o modelo que a gente está usando? Quem somos nós? Somos todos brasileiros, mas, Tuxi, eu e você, nós não somos ameaçados toda vez que a gente sai de casa por um PM na porta de casa. Né? Então, é difícil você criar um processo de comunicação que vá contra a realidade efetiva do que as pessoas estão vivendo no seu dia a dia. Então, é muito mais importante você fazer com que essas pessoas compreendam que nós, no Brasil, somos diferentes, mas precisamos trabalhar por um ideal igual, do que você tentar construir um sistema de comunicação que diga que somos todos iguais, estamos todos no mesmo barco, porque isso não é verdade.
Não é verdade. Na pandemia, a quantidade de pessoas negras que morreram foram maiores. As pessoas negras no Brasil um jovem negro no Brasil tem 5 vezes mais chance de ser morto do que um jovem branco. E, portanto, quando você constrói sistemas de comunicação que caem num local onde as pessoas verificam que empiricamente não é aquilo que eles estão vivendo, a chance disso dar errado é muito grande. Vamos falar da Argentina, Horta. A gente está tomando aqui uma decisão editorial de já qualificar o regime argentino como uma ditadura, ou pelo menos um laboratório de uma ditadura, né? O que eles estão fazendo é uma coisa totalmente distópica. Amanhã tem uma grande manifestação marcada, quem participar vai perder benefícios sociais e as pessoas vão ser identificadas por reconhecimento facial. Né? Parece filme da Netflix. Como é que você está vendo esse cenário na Argentina, esse começo de Javier Milei? Teve até uma TV que pertence ao Macri, dizendo que os argentinos deveriam comer só uma vez por dia. Léo, o Milei é o sonho de qualquer analista, né? Porque ele está como presidente há 9 dias. Qual é o problema de um analista? É que a gente diz que as coisas vão acontecer, as coisas levam 6 meses para acontecer. E quando acontece, as pessoas já esqueceram, né? O Milei tem 9 dias de presidente. Antes de se eleger, eu disse, ele não é anarcocapitalista, porque anarcocapitalismo não existe. Ele não é neoliberal, porque isso é uma bobagem. Esse cara é um fascista na sua acepção mais completa da palavra. Só que eu achei que ele ia levar 9 meses, 8 meses para fazer essa transformação. E ainda mencionei em todos os meus vídeos, dizendo, olha, o plano econômico do Milei só tem chance de funcionar num país ditatorial. Você não corta dinheiros e joga as pessoas na miséria sem um sistema de repressão brutal. Pois não é que o Milei conseguiu provar que eu estava certo em 9 dias, Léo? Em 9 dias ele saiu do Viva la Libertad, carajo, não sei se dá para falar carajo aqui. Já pode falar carajo, carajo pode. Carajo pode, né? Que ele gritava lá da Casa Rosada, Viva la Libertad, carajo! Ele passou disso para a ideia de que, e a última foi a Bullrich que disse, né? Não há libertad sem ordem, ou seja, não há liberdade sem ordem. E aí a ordem é a polícia na rua, a ordem vai ser o cacetete, a ordem vai ser a punição, o que transforma diretamente o regime em um regime fascista em 9 dias. Sabe por que isso é bom, Léo? Isso é bom porque vai forçar com que os argentinos tenham que se mobilizar antes que eles caiam na pasmaceira que muitas vezes acontece quando os regimes neoliberais assumem, que vão empobrecendo as pessoas aos pouquinhos. O Milei foi estúpido o suficiente para trabalhar isso de uma forma rápida e vai pagar o preço político por isso. Você acha que ele consegue se manter? Como é que você antevê aí a reação dos trabalhadores argentinos, Horta? Eu acho que ele não fica. Antes eu achava que ele não ia ficar 2 anos na Argentina, agora eu acho que ele não fica 1 ano na Argentina. Eu tenho alguns amigos argentinos que acham que eles não ficam 2 meses na Argentina. Ele realmente achou que a cadeira de presidente da República é um espaço onde ele pode fazer o que ele bem quiser com o seu brinquedinho chamado Argentina. Ele não entende que tudo é uma correlação de forças, em que mesmo que ele tenha ganho a eleição, ele vai precisar governar de uma forma em que ele não destrua as pessoas. E até onde eu vi, os próximos ataques vão ser os benefícios sociais de uma forma brutal, que vai jogar mais gente na miséria. E aí, Léo, surge uma coisa que os sociólogos chamam de greve selvagem, que é quando a taxa de pagamento pela mão de obra fica inferior ao custo de manutenção dessa mão de obra. Em outras palavras, quando as pessoas ganham menos do que elas precisam para poder sobreviver. Nessa situação, não tem como você segurar, não tem polícia na rua, não tem nada. As pessoas vão porque não tem outra alternativa. Horta, nessa perspectiva de eventual queda do governo Milei, vamos imaginar esse cenário, né? Ou um cenário de que ele consiga, na verdade, reprimir. Vamos trabalhar com os dois. Quais são as repercussões para o Brasil, para um país como o Brasil? São terríveis. Primeiro, eu sou um dos que advogo que o Brasil já devia ter um escritório, ou IBGE, ou IPE, alguém já devia ter um escritório de pesquisa na Argentina coletando dados, porque a experiência Milei vai nos ajudar a enfrentar a eleição de 2026. Se Milei for por fundo do poço, como eu acho que vai, pelas medidas que estão colocando, nós no Brasil temos que saber o porquê. E temos que saber explicar para a nossa população por quê. Porque o que o Milei está fazendo na Argentina era o sonho que o Tarcísio queria fazer em São Paulo.
Tá? Então, assim, a gente saber explicar e saber o porquê é muito bom. A Argentina está oferecendo um laboratório para a gente entender qual a relação entre as medidas neoliberais, entre um processo de controle fascista e a densidade da população, uma densidade política de uma população que historicamente sempre foi de esquerda. Então, os reflexos para o Brasil, em primeiro lugar, nós vamos ter um exemplo muito claro com o qual nós vamos aprender, e em segundo, a economia dos estados do sul do Brasil vão ficar profundamente afetadas, especialmente os estados que fazem fronteira com a Argentina, tem uma relação comercial importante, e com a Argentina empobrecendo, o Mercosul se empobrece, a União da América Latina se enfraquece, a economia brasileira sente, e esses estados que já estão, vamos dizer assim, a um passo de voltarem para os braços do bolsonarismo, podem efetivamente se tornar um grande problema para o governo a partir de 2024, 2025. Então, infelizmente, as bobagens do Milei não ficam só nas fronteiras argentinas, e acho que elas vão sim transbordar para o Brasil. Você acha, Horta, que o fracasso do Milei na Argentina pode acelerar, vamos dizer assim, a debacle do bolsonarismo também aqui no Brasil? Se nós tivermos uma boa comunicação, sim. Se nós tivermos uma boa comunicação que faça e sedimente a ligação entre Milei e Bolsonaro, que demonstre para a população a semelhança entre os programas de Tarcísio e de Milei, certamente a queda do governo dele vai acabar levando o bolsonarismo para o buraco. Agora, se nós continuarmos como estamos, a máquina de comunicação do bolsonarismo vai dar a volta, e no final das contas vai dizer que Milei errou porque não foi liberal o suficiente, ou porque não foi forte o suficiente, mas que os novos candidatos bolsonaristas vão fazer diferente. Então tudo vai depender de como a gente vai lidar com as explicações que nós temos que fazer pelo mundo, porque isso é uma coisa importante. Não basta transformar o mundo, é preciso explicar a transformação para as pessoas. Senão nós gastamos capital político para transformar o mundo e não ganhamos o resultado, a consequência disso, e aí outros agentes acabam aparecendo, como igreja, como o neoliberalismo, como o empresário e tudo que a gente está vendo aí acontecer. Amanhã é um dia decisivo, né, Horta? É o dia da grande mobilização prevista já em 20 dias, na verdade, 10 dias de governo, né? Que ele tomou, amanhã é dia 20, mas ele tomou posse no dia 10. Então, no 10º dia, a gente já pode ter uma super greve na Argentina. Ele está muito acelerado, Léo. Ele está perdendo mais capital político do que ele consegue ganhar. Ele não é político, nunca foi, ele não sabe fazer esses cálculos. Então, literalmente, ele está se suicidando nesse processo, né? E isso, para quem é de esquerda, é uma oportunidade maravilhosa de, inclusive, ajudar ele a cometer esse erro, né? Deixa o Milei fazer essas grandes bobagens aqui. O Bolsonaro quase fez isso no início do governo dele. O Bolsonaro foi freado pelo Guedes, pelo Moro e pelo general Santos Cruz. E pela pandemia. Não, mas a pandemia só depois de 2020. Em 2019, a tríade que segurou o Bolsonaro foi Guedes, Moro e Santos Cruz, que eram as três figuras que as elites apostavam que iria, vamos dizer assim, controlar o Jair Bolsonaro. E eles, em grande medida, não deixaram que o Bolsonaro tivesse um caminho semelhante ao caminho do Milei. Agora, lá na Argentina não tem ninguém para fazer isso. Então ele está perdendo mais capital político que ele ganha. Literalmente, o Milei está derretendo. O João Eduardo Cortes pergunta se o neoliberalismo pode transitar rapidamente para o fascismo. Ele só sobrevive num regime de força, né? Como o Horta ele sempre faz essa transição, sempre. Exatamente. E o Denis está dizendo: os argentinos vão enquadrar Milei, como enquadraram os generais ditadores. Horta, hoje eu vou ter que encerrar um pouquinho mais cedo, porque eu estou entrando numa reunião daqui a 2-3 minutos. Mas muito bom a gente se ver ainda antes do final do ano. Tamo juntos. Vamos sim, Léo. Muito obrigado. Um beijão para vocês, um beijão para a Dai. E vamos aproveitar esse finalzinho de ano com muita esperança, porque o ano que vem vai voltar com muita luta, viu? É isso aí. Valeu, Horta. Obrigado. Grande abraço. Valeu.